Ano Cristão, Padre Croisset, Julho, tomo 7. 22 de julho, Martirológio. O trânsito de Santa Maria Madalena, em Marsella, da qual expulsou o Senhor 7 demônios e que foi a primeira que mereceu vê-lo ressuscitado. Santa Cíntica, em Filipos, de quem faz menção o apóstolo São Paulo. O trânsito de São Platão, mártir, em Ancíria da Galácia, o qual, por mandato do vigário Agripino, foi açoitado, despedaçado com unhas de ferro e de várias maneiras cruelmente atormentado, até que, tendo sido degolado, entregou ao Senhor sua alma invencível. As atas do segundo concílio de Nicéia fazem menção dos milagres deste santo em dar liberdade aos cativos. São Teófilo, pretor, em Chipre, a quem prenderam os árabes, e como não pudessem vencer com promessas nem ameaças para que negasse a Jesus Cristo, degolaram-no. São Cirilo, bispo em Antioquia, esclarecido em doutrina e santidade. São Menelau, abade no mosteiro de Brandino, esclarecido em milagres. São José, conde em Bet-Sean, na Palestina. E em várias partes, muitos outros santos mártires, confessores e santas virgens. Demos graças a Deus. Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, tão célebre no Evangelho por sua afeição a Jesus Cristo e por sua penitência, era originária da Betânia, povoação a 3/4 de légua de Jerusalém, habitação ordinária de sua família. Santo Antonino diz que seu pai se chamava Ciro e sua mãe Eucária, muito distintos entre os judeus por seus avultados cabedais e pelo ascendente que tinham na região. Tiveram 3 filhos, Lázaro, o primogênito, e 2 filhas, Marta e Maria. Depois da morte do pai e da mãe, os filhos sortearam a herança. Lázaro e Marta herdaram o que possuíam em Betânia e nos arredores de Jerusalém. Maria teve por legítima o castelo de Magdala ou Magdelon na Galileia. Ficou, porém, em companhia de seu irmão e irmã por muito tempo. Conhecendo eles a vivacidade de seu caráter e a inclinação pronunciada para o luxo e o prazer, nada esqueceram para lhe inspirar o temor de Deus, a modéstia e o recato. Mas este zelo ficou infrutífero. Maria enojou-se depressa de semelhante vida, para ela cheia de monotonia, e resolveu sacudir o jugo. Um natural vivo e orgulhoso, um espírito brilhante, um coração inteiramente mundano, uma rara beleza, tornaram-lhe insofrível a vigilância de uma irmã que timbrava da mais exata probidade. Toma, pois, o partido de sair da casa de seus irmãos e ir habitar no castelo de Magdala, que era seu apanágio. Esqueceu logo as lições e os exemplos dos seus. As frequentes visitas de bastantes pessoas, um ar altivo, maneiras um tanto livres, prejudicaram desde logo um pouco sua reputação. A sua paixão era a de bem parecer. Madalena não pensava senão em divertir-se. Enfeites, perfumes, as mais esquisitas joias davam à sua formosura um novo realce. E, abusando de sua liberdade, volveu-se, em pouco tempo, um objeto de escândalo para toda a Galileia. Foi por este tempo que Jesus, entrando em sua vida pública, enchia a Judéia com o ruído de seus milagres e de sua santidade. Lázaro e Marta, que tinham sido dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, não cessavam de lhe rogar que convertesse uma irmã que vivia tão licenciosamente. O Filho de Deus escutou favoravelmente essas piedosas importunações e, como tinha vindo singularmente para os pecadores, tocou o coração desta insigne pecadora. Pregava ele em Betsaida e Cafarnaum, nas proximidades de Magdala, quando Maria, atraída pelas maravilhas deste novo profeta, teve a curiosidade de o ouvir. Foi a sua conversão. Esclarecendo-lhe a graça o Espírito, tocou seu coração, e inspirou-lhe tanta mágoa e tanto horror de seus pecados, que não difere um momento sua penitência. Informa-se do lugar
onde poderá encontrar o Salvador. Dizem-lhe que foi convidado a jantar em casa de Simão, o fariseu, em companhia do que havia de mais notável na cidade. A conjuntura era delicada. Madalena não deliberou, porém. Desde que soube onde estava Jesus Cristo, toma um vaso de alabastro, cheio de um licor odorífero, e sem se lhe dar do espírito do mundo, nem da delicadeza ou de cem outras razões vãs, entra na sala da refeição e, tendo visto o Salvador e um desses triclínicos, que na moda dos judeus estão em volta da mesa, sem ousar olhá-lo de face, lança-lhes aos pés, com o coração despedaçado de dor e abrasada do mais puro amor, rega-lhes continuamente de lágrimas, enxuga-lhes com seus cabelos, perfuma-os com o licor precioso e beija-os com respeito que bem evidencia sua contrição e confiança. No entanto, o fariseu, sempre propenso a tomar as coisas à má parte, vendo com que bondade acolheu o Salvador esta pecadora a seus pés, se este homem, dizia ele de si para consigo, fosse profeta, como ele disse, haveria de saber bem que sorte de mulher é essa, que lhe beija os pés e lhes rega de lágrimas. Jesus queria na alma do fariseu tudo quanto lhe ia dentro, quis por uma parábola obrigá-lo a ele a fazer apologia desta mulher, da qual formava tão mau conceito. Simão, diz-lhe, dize-me o teu parecer acerca do que eu vou expor-te. Um certo credor tinha 2 devedores, dos quais um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou-lhes a um e a outro a soma que lhe era devida. Qual te parece a ti que deve mais amar? É claro, respondeu Simão, que é aquele a quem mais se perdoou. Disseste bem, tornou o Salvador. Depois, voltando para Madalena. Vês esta mulher? Prosseguiu. Faze reflexão sobre tudo o que ela fez e julga sem paixão. Quando eu entrei aqui, tu não me trouxeste água para lavar os pés, e ela não cessou de mos lavar com suas lágrimas. Tu não derramaste sobre minha cabeça nenhum dos perfumes que tem lugar o entornar-se durante os festins, e ela derramou-os sobre os meus pés com tal profusão que toda a sala está embalsamada. Não te surpreenda, pois, se eu te digo que muitos pecados lhe são perdoados, porque ela amou muito. Todos os que se dirigiram a mim o fizeram para alcançar a cura das enfermidades do corpo. Esta mulher, se prostrou a meus pés, foi no intuito de obter o perdão de seus pecados, a cura das chagas de sua alma. Depois, dirigindo-se a esta notável penitente, vai, minha filha, tua fé, cheia de confiança, salvou-te. Todos os pecados te são perdoados. Nunca houve perdão mais autorizado, nunca houve conversão mais perfeita. O amor divino, substituindo-se ao amor profano, abrasou logo este coração nobre e generoso. O Salvador não teve discípulo mais fervoroso, nem que mais saboreasse sua doutrina, nem que melhor aproveitasse suas divinas instruções. É fácil de compreender qual não seria a alegria de Marta e de Lázaro quando souberam a ditosa conversão de sua irmã. A nossa santa não tardou que lhe desse também provas dela. Veio, sem demora, a Betânia e referiu-lhe todas as misericórdias de que o Salvador usara para com ela. Esta fiel discípula de Jesus Cristo não mais perdeu a ocasião de ouvir as lições de seu divino mestre, e podemos afirmar que, ainda quando não estava a seus pés, o tinha sempre presente a seu espírito. Este atrativo que sentia pela contemplação provocou uma censurazinha da parte de sua irmã Marta. Enquanto esta se afamava na lida doméstica, Maria, assentada tranquilamente aos pés do Salvador, só pensava em escutá-lo e instruir-se. Marta, divertindo que sua irmã se não movia, dirigindo-se ao Filho de Deus. Pois que, Senhor, diz-lhe ela, em tom muito ingênuo, não reparais em que minha irmã me deixa só com a labutação da casa? Dizei-lhe, peço-vo-lo, que me venha ajudar. Jesus Cristo, aproveitando a ocasião de instruí-la,
acerca desta grande verdade, que é um compêndio da moral cristã. Marta, Marta, disse-lhe, anda solícita e inquieta sobre tantas coisas. Uma só é necessária. Maria, tua irmã, tomou a melhor parte. Como se dissera, explana Santo Agostinho, eu não censuro tua caridade e teu zelo, mas não posso louvar tua inquietação. A perturbação e a dissipação com que se trabalha são sempre repreensíveis. Tua irmã está melhormente ocupada do que tu, pois que se aplica ao que há de mais perfeito, que é o alimento celestial de sua alma. Havendo-se retirado o Filho de Deus para Galiléia, para se esquivar ao furor dos judeus, neste entrementes, Lázaro caiu doente. Piorando dia após dia, as duas irmãs recorreram ao celeste médico. E sem estarem com longos discursos, contentaram-se de enviar-lhe um expresso para dizer-lhe que aquele que amava caíra doente. Lázaro morre, e o Salvador só chega 4 dias depois deste funesto acontecimento. Mandou adiante avisar a nossa santa, que vindo lançar-lhe aos pés, lhe disse chorando, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. O Salvador mostrou-se comovido, e foi pelos rogativos das duas irmãs que o Salvador ressuscitou Lázaro. Nunca houve amor de Deus mais ardente, mais generoso, mais terno do que desta amante de Jesus Cristo. Seguia-o a toda parte para aproveitar-se de suas instruções e para fornecer o necessário à sua subsistência. Os evangelistas nomeiam-na, de ordinário, em primeiro lugar entre as mulheres que seguiam a Cristo. São Lucas e São Marcos acrescentam, falando dela, que foi desta fiel discípula que Jesus expulsara 7 demônios, isto é, como desenvolvem muitos antigos padres, a quem o Salvador havia perdoado um grande número de pecados, extinguindo nela, por virtude da graça, o espírito mundano, o espírito impuro, o espírito de orgulho, de independência, de luxo, de ociosidade e de moleza. Assim era que a nada se poupava para lhe dar sinais inequívocos de seu respeito, amor e reconhecimento. 6 dias antes da última Páscoa, estava o Salvador em Betânia, um dos mais abastados da aldeia, chamado Simão, que Jesus tinha curado da lepra, convidou-o para jantar em sua casa. Lázaro era um dos convivas. Marta quis servir à mesa. Maria, por sua vez, sempre preocupada em dar a seu divino mestre provas de seu reconhecimento, de seu respeito, quis fazer as despesas dos perfumes que entre os judeus condimentavam todas as grandes recepções. Tomou, pois, uma libra de essência de nardo, tanto mais precioso quanto que não for extraído da folha, mas da espiga desta planta. Meteu-o em um vaso de alabastro e, entrando durante o banquete, derramou nos pés do Salvador, que enxugou ao depois com seus cabelos, muito feliz pelos empregar em tão santo uso. A casa ficou toda embalsamada. Aqueles que tinham presenciado esta cena, ou por terem menos fé, ou menos devoção do que Madalena, acusaram-na de prodigalidade e diziam que esses perfumes, que valiam mais de 300 dinheiros de prata, teria sido bem melhor vendê-los e distribuir o produto pelos pobres. O Filho de Deus, que lia até o fundo dos corações, tomou a defesa da santa. O que ela vem fazer, disse, será eternamente louvado. O que vós censurais como a prodigalidade é uma prova de sua grande piedade, e o que vós costumais fazer em cumprimento de vossos deveres últimos para com os mortos, ela o fez hoje, antecipando de algumas horas minha sepultura. Mas o amor divino de Madalena para com o Salvador nunca se revelou em mais amplo teatro, nem em mais clara luz, do que durante a paixão de Jesus Cristo e sobre o Calvário. Todos os discípulos se escoaram pela fuga, logo que o pastor foi preso. Nada, porém, foi capaz de obrigar Madalena a abandonar seu querido mestre. Acompanhou-o aos tribunais e sempre ao lado da mãe do Redentor, lá está ao pé da cruz com ela, corajosa e feliz, por assistir aos derradeiros momentos do grande mártir.
Uma antiga e respeitável tradição assegura que ela ajuntou um pouco de terra ensopada no sangue do Redentor e que a metera em uma âmbula que guardou sempre como precioso tesouro, o qual se conserva ainda hoje em São Maximino, na Provença. Um amor menos ardente e generoso ter-se-ia contentado de chorar seu divino mestre no retiro depois de o ter visto espiar. Nossa santa não limita seu amor às lágrimas. Ela não arreda de ao pé da cruz e acompanha o corpo do Salvador até o sepulcro, no intento de vir, passado o dia de sábado, prestar-lhe as últimas homenagens. Sabe-se com que diligência foi até lá logo ao despontar do dia. Suas companheiras não deixariam de observar-lhe a imprudência em querer, por assim dizer, forçar uma companhia de soldados que escoltavam o sepulcro, e igualmente em querer levantar a pedra que lhe servia de campa, tarefa que pedia a força de muitos homens, além do crime, pois que estava selada com o sinal público. O amor divino não conhece obstáculos. Nada pôde retardar um momento a nossa santa. É verdade que o Salvador, já ressuscitado, tinha todas as dificuldades vencidas. Madalena corre ao sepulcro, que encontra aberto. Vendo que o sagrado corpo de seu divino mestre não estava aí, desabafa em lágrimas e soluços. Os 2 anjos que estavam junto ao sepulcro, vestidos de branco, perguntaram-lhe: por que chora? Choro, respondeu, porque tiraram o corpo de meu Senhor e não sei onde puseram. Suas companheiras, os apóstolos, vão e voltam. Maria não arreda dali, inquirindo sempre com uma aflição inquieta. Entra uma e 100 vezes no sepulcro, procurando de novo. Depois sai, desfeita em pranto. O Salvador não tarda em recompensar uma perseverança tão afetuosa quanto cheia de generosidade, porque, tendo-se ela voltado, viu a Jesus de pé, sem saber que era ele. Mulher, disse-lhe o Senhor, por que choras? Ela, julgando que seria o hortelão, responde: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu irei tomá-lo e o levarei. Então o Salvador, tocado desta dedicação, chamou-a pelo nome: Maria. A esta palavra, reconhecendo que era o próprio Jesus: Ah, meu mestre! Exclama em um santo transporte de alegria. Ia lançar-lhe aos pés para lhe os abraçar. Mas o Filho de Deus impediu-a, fazendo-a compreender, de São Leão, que devia elevar-se acima dos sentidos, olhá-lo só com os olhos da fé e adorá-lo, como se já estivesse no céu, assentado à direita de seu eterno Pai. Vai depressa, disse-lhe o Senhor. Encontrar da minha parte aqueles que amo como irmãos e dize-lhes o que viste. Maria recebeu esta ordem como um sinal especial da benevolência de seu divino mestre, e de fato que esta aparição é um dos mais assinalados favores que ela recebeu de Jesus Cristo. Teve ainda a aventura de o ver e ouvir muitas vezes ao diante. Companheiro inseparável da Santíssima Virgem, achou-se com ela no Tabor quando Jesus subiu ao céu. Seu desígnio era passar o resto de seus dias no retiro com a mãe do Salvador, a quem amava eternamente como sua própria mãe, quando o furor dos judeus contra os discípulos de Cristo, tendo já sacrificado o protomártir Santo Estevão, expulsou os judeus de Jerusalém. Sua raiva estalou sobretudo contra Lázaro e suas irmãs. Este povo deicida não podia suportar esse testemunho visível de Jesus Cristo, esse milagre permanente, repreensão muda de sua impiedade e de seu crime. O receio, e que ressuscitasse outra vez, levou-os a expulsá-lo simplesmente da Judéia. Disse que foi metido com Marta e Madalena, Marcela, sua criada, e Maximino, um dos 72 discípulos do Salvador, em um navio sem leme, sem mastros, sem aprestos e exposto assim ao Mediterrâneo, ao naufrágio certo. Mas o Senhor destinava essa ditosa família a um país que lhe era caro. É uma antiga e constante tradição que a Igreja parece mesmo ter autorizado, aqui estabelece que este navio foi aportar em Marsella.
A maravilha encheu de assombro estes povos gentios e dispô-los a escutar pessoas que o céu protegia de um modo tão visível. Logo que desembarcaram, entraram a pregar a Jesus Cristo. Santa Madalena, sobremodo, assinalou seu ardente zelo e seu fervor. Seu ar, sua eloquência e seus milagres conquistaram-lhe com cedo a admiração. Escolheu ela desde logo a praça mais vizinha do templo de Diana, aonde o povo costumava ir em multidão todos os dias, e cada dia fazia para Jesus Cristo novas conquistas. Vê-se ainda neste lugar, onde a santa pregava, uma capela dedicada em sua honra a 200 passos deste famoso templo de Diana, hoje consagrado a Deus e dedicado à Santíssima Virgem, sob o nome de Santa Maria Maior, que hoje é a Igreja Catedral. Vê-se também, na célebre abadia de São Vítor, uma gruta profunda em um rochedo, onde se refere que a santa passava as noites em oração, no tempo em que trabalhava na salvação das almas. O que não parece dúvida é que neste lugar se reuniam os fiéis desses primeiros tempos para assistirem ao divino sacrifício. Vendo que uma parte da cidade abraçara a fé de Jesus Cristo e que São Lázaro, seu irmão, consagrado bispo pelos apóstolos antes de sua partida a Jerusalém, ficava encarregado desta igreja, sentindo sempre maior atrativo para a solidão, resolveu ir acabar seus dias na solidão. Encontrou uma bem assada. É um deserto formidável a 8 léguas de Marsella, terminado por uma alta montanha, no centro da qual está uma gruta vasta e assaz profunda, a qual a nossa santa escolheu para sua habitação. Foi aí que viveu uma vida totalmente celeste durante 30 anos e em contínuas comunicações com Deus, não tendo outro comércio que o dos anjos. Sua penitência não podia ser maior. Outro leito não havia senão as pedras, outro alimento senão raízes que ali cresciam espontaneamente. Depois de 30 anos de uma vida tão santa, tão maravilhosa e tão penitente, conheceu de antemão o dia e a hora em que havia ir juntar-se ao celeste esposo que amara com tanto ardor sobre a terra. Foi antes disso transportada milagrosamente a uma capela distante do sítio 2 léguas, onde São Maximino se retirava. Aí recebeu a Sagrada Eucaristia das mãos do santo prelado, expirou tranquilamente, para ir receber no céu a recompensa destinada a seu ardente amor por Jesus Cristo e a sua admirável penitência. Foi enterrada no mesmo sítio onde a piedade de Carlos II, rei da Cilícia, mandou construir uma igreja magnífica com o nome de São Maximino. Deste precioso depósito deixou ele como guardas o religioso de São Domingos. As relíquias da santa estão debaixo do altar-mor em um túmulo de pórfiro, presente do Papa Urbano VII, para o qual foram trasladadas, com muita solenidade, no ano de 1660, em presença do rei de França, Luís XIV, e de toda a sua corte, pelo arcebispo de Avignon, João Batista Marini. Guarda-se a cabeça da santa, metida em uma bela caixa de ouro, em uma capela subterrânea, ao meio da nave, onde se vê ainda um osso de um de seus braços e seus cabelos em uma redoma de cristal, que se mostra muitas vezes para satisfazer a devoção dos estrangeiros que ali acodem em grande multidão. Sua gruta, que se chama Santo Bálsamo, não é menos visitada do que a igreja onde repousam seus ossos. As graças que são concedidas aos devotos aumentam a sua concorrência até lá. As relíquias de Santa Madalena, que se guardam em Vézelay, na Borgonha, devem ser parte das que se conservam em São Maximino. Mas os gregos, só depois do cisma, invejosos de que a Igreja Latina possuísse este tesouro, lembraram-se de inventar que São Lázaro, Santa Marta e Santa Madalena tinham morrido em Éfeso. É com razão que Provença se glorifica de possuir este depósito, fundado em uma tradição venerável pela antiguidade, autenticada por antigos manuscritos do século VI, que se guardam nos arquivos das igrejas de Toulon e de Senez, pelo testemunho de Sigiberto, monge de Gemblours.
de Honório de Autun, de Gervásio de Tillisbury e de outros muitos autores antigos, mas muito particularmente pela autoridade de muitos papas notáveis. Bento X, João 22, Gregório XI, Clemente VII, Eugênio IV, Sisto IX, Adriano VI e Urbano VIII, que por suas bulas fixaram uma tradição tão constante. São Cirilo Bispo. No ano 250 de Jesus Cristo, nasceu em Antioquia o ilustre bispo São Cirilo. Oriundo de família cristã, recebeu educação esmerada, servindo de cimento à sua instrução os santos e eternos preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Consagrou-se à carreira eclesiástica, adiantando rapidamente no conhecimento das ciências e livros sagrados. Sua profunda humildade e seu acendrado amor à virtude abriam-lhe uma senda fácil e florida de merecimentos e excelências. Fez-se admirar de todos por uma excessiva modéstia e virtude. Imperava por então Diocleciano, e o juiz que presidia o tribunal de Antioquia mostrava-se violento para com os cristãos. O ilustre Cirilo, que defendia constantemente a doutrina imperecedora do Evangelho, foi 3 vezes açoitado por ordem do governador. Depois, sepultaram-no em um hediondo calabouço, onde saiu milagrosamente, retirando-se a um deserto, onde viveu na meditação e abstinência. Toda a cidade de Antioquia o escolheu por unanimidade para seu bispo, e foi consagrado como tal. Desempenhou-se deste cargo como um verdadeiro sucessor dos apóstolos. Foi um dos primeiros sábios de seu tempo e praticou toda a sua vida a virtude. Reverenciado de todos e cheio de merecimentos, descansou no Senhor no dia 22 de julho do ano 300. Morreu em Antioquia. São José Confessor. Célebre judeu do século IV, por sua sabedoria e pela fama de que gozou no seu tempo, depois da destruição de Jerusalém, continuaram os judeus a ter seus doutores e pontífices. Também se abriram para a instrução de seus filhos 2 escolas, uma em Babilônia, outra em Tiberíades, das quais saíam homens ilustrados que forcejavam por manter incorruptos os textos dos livros santos. José foi um destes. Estando encarregado da educação do filho do patriarca Rilete, foi testemunha de vários prodígios, e ele próprio ouviu uma voz que lhe dizia: Eu sou Jesus Cristo, que teus pais crucificaram. Crê em mim e serás salvo. Com tão superior aviso, olhava José os cristãos com particular estima. Tendo ido à Cilícia, recolheu os dízimos que se pagavam ao patriarca, pediu aos cristãos o livro dos evangelhos. Os judeus descontentes, já de sua conduta, surpreenderam-no um dia lendo este livro sagrado. Lançaram-se furiosos sobre ele e arrastaram a sinagoga, maltrataram-no cruelmente e preparavam-se para infligir-lhe os piores tratamentos, quando um bispo cristão lhe o arrancou das mãos e o levou consigo, dando graças ao Senhor por um auxílio tão oportuno. José, em vista do que se passara e de ter sofrido por Jesus Cristo, não tardou em aumentar o número dos discípulos de Jesus Cristo e em receber o batismo das mãos de seu libertador. Constantino Magno, que no ano de 323 se assenhoreava de todo o Oriente, deu-lhe o título e ordem de conde, com plenos poderes de edificar igrejas na Palestina. José começou por levantar uma em Tiberíades, a qual viu conclusa, apesar das maquinações e esforços dos judeus, seus inimigos. Em seguida, experimentaram os efeitos de seu zelo, arianos e judeus, que se uniram para o perseguir. Mas a dignidade de conde do império, de que se achava revestido, tornou inacessível a todos os ataques e proporcionou-lhe fácil vitória. Quando Constantino perseguiu os bispos fiéis ao símbolo de Nicéia, José retirou-se para Chitópolis. Aí exerceu, para com muitos pastores, as boas obras de hospitalidade.
Dedicou-se aos exercícios da mais alta virtude e morreu santamente no dia 22 de julho do ano 356, aos 70 de sua idade. Santo Epifânio e outros autores antigos escreveram acerca das virtudes deste santo, exalçando particularmente seu fervor e humildade.